Teve vários pesquisadores no começo que questionaram essa questão das aves serem dinossauros. Eles foram dando hipóteses, muito boas, aliás, de por que não poderia ser. Elas foram testadas e elas foram funcionando. Teve a questão dos dedos da mão, teve várias outras histórias sobre o surgimento das penas, tal, e elas foram não só sendo preenchidas no registro fóssil, como também em estudos genéticos e estudos de embriologia e tudo mais. Esses questionamentos foram bons. Se não tivessem tido esses questionamentos, talvez o pessoal defendendo a hipótese do dinossauro ave nunca tivesse ido atrás de certas respostas para conseguir chegar naquela conclusão. Contudo, hoje ainda tem essas pessoas. Você vai ver as argumentações hoje da galera que é acadêmica e que nega que o dinossauro é ave, cara, chá de cogumelo. É mesmo? As explicações, tipo... Mas no fóssil tem informação de que tinha pena? Como? Tem. Você tem impressão de pena. E, na verdade, alguns fósseis extremamente bem preservados, você tem o fóssil da pena. Da pena? Da pena. Pena fossilizada. Caramba. Porque a pena é uma estrutura que tem a sua rigidez, né? Então, se você tem um tipo de fossilização geralmente feita em ambiente muito calmo, com uma granulação assustadoramente fininha, da argila mais fina que você puder encontrar, e uma soterração rápida, se não acontecer nenhuma coisa que exploda aquele negócio lá... Vai ficar lá. Chega, fica lá. Não pode apodrecer antes, né? Então tem que estar lá. Mas você tem tipos de formação, tem várias formações geológicas em que os fósseis se formaram em ambientes que permitiram isso. Tem outros que você vai encontrar os fósseis tudo detonado. E tem outros que nem formam fóssil. Mas a gente pode imaginar um tiranossauro com pena, por exemplo? Tem imaginar assim. Não há evidência de penas em tiranossauros. Você tem evidência em tiranossauróideos mais antigos. Você tem um bicho na China, chama Eutiranos. O bicho era até razoavelmente grande, que tinha penas. Protopena que a gente chama, né? O que é a protopena? É tipo a penugem que galinha tem quando nasce, sabe? Tipo pena de pintinho. O pinguim. O pinguim bebezinho. Já viu o pinguim? Sim, isso, que o bebê tem. Isso, seria o protopena. Não chega a ser uma pena... Que estranho. Você vê aquela penugenzinha. Isso, como se fosse uma penugem, né? Uma coisa que ainda estava se formando, mas tem uma evidência desse cara, da linhagem dos tiranossauros que tinha pena. Dos outros bichos maiores não tem evidência de pena. Mas a gente tem impressões de pele de algumas espécies de de eutiranossauros, no caso. Impressão ao redor de onde estão os ossos? Isso. Impressão da pele mesmo, assim. Tipo, a rocha se formou por cima da impressão da pele e não parece ter pena. Contudo, a gente não tem impressões de todas as áreas. Eu não sabia que tinha essa possibilidade de ter um negativo Tem, é bem legal. Contorno dos dinossauros. Bem legal, tem de vários bichos, inclusive. Agora, você não tem de todas as áreas. Então, por exemplo, aqui na região central do tiranossauro, você não tem impressão de pele, para saber se tinha ou não. Tá. E tem uma outra evidência também. Bichos muito, muito, muito grandes tendem a não ter um revestimento... Dos atuais, se você for olhar os bichos atuais, os bichos muito, muito grandes tendem a não ter um revestimento de acessórios epidérmicos muito grandes. Salvo se eles viverem no frio. Então, por exemplo, os elefantes, você vê que eles têm um pelo muito ralo. Rinoceronte tem um pelo muito ralo, né? Porque superaquece, né? Digamos assim. A gente pode dizer que é um tipo de revestimento que superaquece. Salvo o mamute. Mas porque o mamute vivia num frio do caralho que, tipo, precisava ter um revestimento maior. Esse bicho aí que eu falei, que é tiranossauróideo e que tem penas preservadas, e elas são claramente... Tá claro lá no fóssil, você vê, não tem como dizer que é outra coisa. Eles especulam que o ambiente lá fosse muito frio. Porque era um bicho razoavelmente grande, mas que tinha a cobertura de penas. Os ambientes que o T-Rex vivia, por exemplo, provavelmente eram ambientes muito mais quentes. Muito mais quentes. Então, não teria porquê. Possivelmente a pena atrapalharia até. Agora, o filhote pode nascer com pena. Poderia nascer com pena. Como o pinguim que eu te falei. Exato, nasce com pena até para ficar mais protegidinho, para ficar mais camuflado, né? Porque é legal o filhote ficar camuflado no ambiente e tal. E depois vai perdendo quanto cresce e tal. Então é uma explicação que pode se dar. Mas ele é de uma linhagem que já tinha pena. Isso a gente sabe. O ancestral do T-Rex tinha pena com toda certeza. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Não, dentro do que a ciência pode dar, com os fatos que a gente tem, com as evidências que a gente consegue coletar. Sim, o ancestral dos tiranossauros tinha pena. Se o Tyrannosaurus rex espécie tinha penas,
Aí essa é uma questão em aberto, porque a gente não tem impressão de pele de todas as áreas e porque, por ser um animal muito grande, há a possibilidade de que pelo menos o adulto não tivesse penas por uma questão de manutenção de temperatura e tal. Então essa é uma possibilidade.